boa noite, bem-vindas e bem-vindos, bienvenue à 20ª edição do Prêmio Personalidade da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro. Merci por estarem conectados nessa cerimônia tão especial. Eu sou a chefe Flávia Quaresma e vou estar ao longo dessa comemoração a partir do lindo Hotel Santa Teresa, nesse bairro carioca, que é uma referência das nossas misturas franco-brasileiras, dentro de uma paisagem que une céu, mar e essa cidade maravilhosa. Cidade do Rio, símbolo de diversidade cultural, energia e alegria, onde a Câmara do Comércio França-Brasil foi fundada há 120 anos. Nós vamos começar a nossa celebração dos aniversários da Câmara e do Prêmio Personalidade contando para vocês um pouco mais sobre essa longa história de cooperação e a construção dessa homenagem à solidariedade. França e Brasil. Há mais de 500 anos, nossas histórias se misturam e se inspiram. Nossa amizade se desdobrou em realizações conjuntas que, no início do século XX, aceleraram o fluxo de investimentos franceses no Brasil. Fundada no Rio de Janeiro em 17 de março de 1900, há 120 anos a Câmara de Comércio França-Brasil é um ator-chave na construção desses elos e no acompanhamento de nossas transformações. Nossa relação se expande continuamente. Através de 4 pilares regionais, formamos uma ampla rede de atuação articulada com a missão de fomentar negócios e contribuir cada vez mais para o fortalecimento das relações econômicas, sociais, científicas e culturais entre França e Brasil. No Rio de Janeiro, foi lançada em 2001 a primeira edição do Prêmio Personalidade, que em 19 anos homenageou pessoas de destaque da cooperação entre nossos países nos mais diversos setores: diplomacia, economia, política, indústria, esporte, gastronomia, cultura, ciência, sociedade. Em 2020, a pandemia de Covid-19, responsável por uma crise sanitária de dimensões inéditas, ressaltou a força da cooperação entre nossos países e a capacidade de mobilização imediata de nossas empresas, através da doação de cestas básicas, equipamentos de proteção individual e itens de higiene. Mas ela também revelou a urgência de ações cada vez mais estruturadas e sustentáveis de combate ao desemprego e à fome, que assolam as populações mais vulneráveis. O Prêmio Nobel da Paz de 2020, outorgado ao Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, é emblemático desse alerta. No nosso Rio de Janeiro, onde cerca de 25% da população vive em comunidades carentes, a solidariedade é um valor fundamental. Eu sempre gostei de pratos apetitosos ao olhar, porque eu acredito que o prato, no colorido, ele traz uma vontade, ele traz um desejo de você se alimentar melhor. Eu me chamo Cláudia Maria da Silva Queiroga, tenho 52 anos, eu sou carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro, num bairro da Zona Norte, morava na Taquara e vim para o Engenho da Rainha. Aí eu vou fazer um curso de empreendedorismo. Nesse curso eu conheço uma pessoa que fez o curso de cozinha na Gastromotiva. E ele fala assim, olha, a Gastromotiva, ela dá cursos de culinária para quem nunca fez, não podia ter formação, porque ela dá essa formação. Era a oportunidade que estava faltando. Eu conheci o que era solidariedade de verdade com a Gastromotiva. Você fazer a comida com todo amor e carinho para doar a quem você não sabe nem quem é. Isso é amor e solidariedade. De repente, lockdown. Porque como a pandemia se fechou tudo, o que estava ruim, pensa, ficou muito pior. Eram muito mais pessoas dormindo na rua. Então a Cozinha Solidária vem
como um marco para essas pessoas que tinham desejo de alimentar. Parece que ganhei um prêmio. Então, nesse primeiro momento, era atender as pessoas que tinham necessidade, só que você precisava fazer pelo menos 300 marmitas por semana. Então, eles nos dão todas as orientações da limpeza, manuseio, valor nutricional. Na minha casa, na minha cozinha, eu aprendi a transformar tudo que iria para o lixo, ele tem um novo destino. Eles dão toda essa infraestrutura para que a gente coloque a nossa capacidade, nosso carinho, nosso amor para transformar aquele alimento. Eu não vou transformar o mundo, mas eu consigo transformar uma pessoa, um entorno. Eu consigo essa transformação através da cozinha solidária. Quem não come, não sonha. No ano em que completa 120 anos, a Câmara une forças com a Gastromotiva para transformar a 20ª edição do Prêmio Personalidade em uma homenagem à solidariedade em prol do Rio de Janeiro, através de uma ação solidária coletiva em 2021, que promoverá o empreendedorismo e oferecerá alimentação de qualidade para quem mais precisa. Ao longo desta noite, vocês conhecerão mais sobre pessoas e comunidades que serão impactadas por essa parceria. Empreender nunca foi tão difícil. Cooperar nunca foi tão necessário. São as nossas ações coletivas de hoje que reverberam no amanhã. A solidariedade é uma locomotiva da sustentabilidade. Valores fundamentais da Câmara de Comércio França-Brasil. Valores que celebramos esta noite com todas e todos vocês. São as ações coletivas de hoje que reverberam no amanhã. São os valores de cooperação e sustentabilidade que trilham o caminho da longevidade. A Câmara é essa força coletiva que reúne pessoas e organizações há 120 anos e que busca se renovar continuamente, através do engajamento de seus membros. Para falar em nome desses membros, temos a satisfação de chamar o presidente da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro, Nour Boissour. Caras amigas, caros amigos e chers amis, é muito grande a emoção que sinto em estar aqui hoje como presidente da Câmara de Comércio França-Brasil e como habitante dessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que todos nós amamos tanto. Nesse bairro emblemático de Santa Teresa, impregnado de nossas fusões franco-brasileiras. É uma grande honra para mim celebrar aqui esses 120 anos da Câmara, com vocês, enquanto representante de nossa rede de membros tão rica e diversa. Somos empreendedores e empresas de todos os portes e setores, franceses, brasileiros e de outras nacionalidades, que juntos trocam experiências e colaboram para fortalecer nossos elos de amizade, nossa cooperação e nossos compromissos de desenvolvimento sustentável, num país tão fascinante e rico em oportunidades para todas e todos, habitado por mulheres e homens de talento, coragem, garra e calor humano. Como foi apresentado no vídeo de abertura de nossa cerimônia, a Câmara nasceu num momento histórico particularmente intenso da presença francesa no Brasil. É no início do século XX que viajantes franceses como Clemenceau, autor de Notes de voyage dans l'Amérique du Sud, insistiam para que investimentos fossem realizados nessa nação amiga, onde uma Câmara de Comércio França-Brasil havia sido fundada em 1900. Essa sólida base histórica nos trouxe até onde estamos neste início do século XXI. As empresas francesas são os maiores investidores estrangeiros diretos
no Brasil, somando 34 bilhões de dólares investidos no país e gerando emprego e renda para mais de 500 mil pessoas. O caminho percorrido foi pavimentado pela actuação articulada dos diferentes atores-chave da relação entre nossos dois países e é fruto das aspirações, transformações, aprendizado e confiança mútua conquistadas ao longo dos séculos. Essa força coletiva foi, é e continuará sendo crucial face às adversidades como a pandemia de Covid-19, que revelou e ressaltou questões prioritárias e estruturantes para todas as relações, dentro e fora das organizações. Ela expôs ainda mais as fragilidades daquelas e daqueles que têm sido deixados à margem de nossas sociedades e demonstrou o peso da interdependência na equação das crises, mas também na equação de suas soluções. Esse contexto acelerou as interações entre o setor produtivo, a esfera pública e a sociedade civil para mitigar os impactos sanitários, sociais e econômicos. E ressaltou valores que deverão ser cada vez mais nossas âncoras nas tempestades. Os valores de colaboração, da solidariedade e da sustentabilidade. São esses valores que homenageamos nessa 20ª edição do Prêmio Personalidade França-Brasil, através da parceria com a Gastromotiva. Enxergamos nesta ação primeiro marco de nossa contribuição para a inclusão socioeconômica sustentável nos sectores da economia criativa e da alimentação. Sectores vitais e emblemáticos dos elos culturais entre a França e o Brasil. Chers amis, caras amigas e amigos, juntos seremos cada vez mais fortes, criativos, inovadores e resilientes. Feliz aniversário, Câmara de Comércio França-Brasil. Joyeux anniversaire. A rede diplomática francesa é dos parceiros da Câmara na construção de ações conjuntas no Brasil. Renovando a tradição das edições anteriores do Prêmio Personalidade, compartilhamos uma mensagem muito especial da excelentíssima embaixadora, Madame Brigitte Collet. J'aimerais féliciter très chaleureusement la Chambre de commerce franco-brésilienne pour sa belle longévité. Elle témoigne de votre vitalité et de votre enracinement dans le tissu économique brésilien. Vous contribuez de manière irremplaçable au partenariat stratégique, multiforme et ancien entre les deux pays amis que sont la France et le Brésil. Nous sommes très fiers des résultats exceptionnels de nos entreprises dans ce pays, qui figurent au tout premier rang des employeurs et des investisseurs étrangers. La Chambre de commerce franco-brésilienne contribue remarquablement à cette performance et je l'en remercie vivement. Je suis convaincue qu'elle peut aussi encourager un plus grand nombre d'entreprises brésiliennes à investir en France, première destination des investissements étrangers en Europe. 2020 est une année particulièrement rude. Durant cette crise sanitaire et économique sans précédent, vous avez amené les entreprises à se serrer les coudes pour tenir en attendant des jours meilleurs. Vous avez aussi su faire preuve de solidarité vis-à-vis des plus défavorisés. Cela illustre combien les entreprises réunies au sein de la Chambre de commerce sont non seulement porteuses de savoir-faire, d'innovation, mais aussi de valeurs. Elles ont ainsi un rôle majeur à jouer pour que le développement économique des deux côtés de l'Atlantique soit durable et respectueux de l'environnement. Pour notre part, en tant que partenaire stratégique, mais aussi de consommateurs de produits brésiliens, nous restons toujours disponibles pour dialoguer à ce sujet avec les autorités.
Je vous souhaite un très heureux 120e anniversaire et surtout une très longue vie et beaucoup de succès. Parabéns. Merci, Monsieur Lourdes Boisson, presidente da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro. Merci, Madame Brigitte Collet, embaixadora da França no Brasil. Como vocês já sabem, ao longo de sua história, o Prêmio Personalidade da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro homenageou nomes dos mais diversos setores, com o propósito comum de reconhecer e fortalecer iniciativas orientadas pelo valor da cooperação. Com vocês, algumas mensagens de personalidades que fizeram parte dessa história. A Câmara de Comércio França-Brasil cuida naturalmente de toda a malha das nossas relações e a promoção dos nossos interesses, mas também defende os nossos valores compartilhados, a democracia, o respeito às leis, o respeito aos direitos humanos, a proteção ao meio ambiente. Este ano de pandemia, de sofrimento, a Câmara encontrou uma outra vocação e eu quero comemorar esse gesto. Queria dizer também que, como primeiro agraciado como Homem do Ano da Câmara, eu tenho grande orgulho dessa associação que eu espero que se prolongue por muitos anos. Boa sorte aos brasileiros, boa sorte aos franceses, boa sorte para a nossa amizade. 120 anos de parceria é coisa rara e precisa ser comemorada. Eu me lembro com emoção quando eu fui personalidade do ano em nome da diversidade. Agora, neste ano, 2020, o prêmio celebra o melhor de nós mesmos, a solidariedade e a criatividade. Juntos, franceses e brasileiros, nós podemos mais, nós somos mais e podemos ser muito melhores. Boa noite para todos. Primeiro, quero falar que foi privilégio estar entre os homenageados do Prêmio Personalidade alguns anos atrás. Parabéns para a Câmara pela 20ª edição e pelos 120 anos aqui no Brasil. Bom evento para todos. Obrigada, muito obrigada aos laureados por essa participação tão especial. E dando sequência à nossa comemoração, eu tenho a honra de chamar para um bate-papo um desses laureados do Prêmio Personalidade de 2014, o queridíssimo, maravilhoso chefe Roland Villard, e a coordenadora do projeto Cozinhas Solidárias da Gastromotiva, Ellen Gonzalez, parceira da Câmara na ação coletiva que marca o prêmio esse ano. Boa noite, Helene. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Então, acho que preciso me apresentar. Então, meu nome é Roland Villard, sou chefe de cozinha, cheguei aqui no Brasil em 97, então tenho 23 anos, mais ou menos, e tinha essa oportunidade já de comemorar um aniversário muito importante da Câmara de Comércio, foi o século da Câmara. E depois surgiu esta ideia de comemorar todo ano uma personalidade. Então, acompanhei durante 20 anos este evento tão importante. Agora vou talvez passar a palavra a Helene para que também pudesse se apresentar, que eu conheço pessoalmente, mas talvez é melhor para você de falar um pouco de sua experiência. Claro, obrigada, Roland. Boa noite, meu nome é Ellen Gonzalez, eu sou cozinheira, me mudei para o Rio de Janeiro em 2010, desde então trabalhei aqui em vários restaurantes, fui professora de cozinha e esse ano assumi a coordenação do projeto das Cozinhas Solidárias na Gastromotiva. A gente teve a oportunidade de dividir uma cozinha algumas vezes, inclusive na Gastromotiva, no projeto das Cozinhas Solidárias, e eu tenho uma enorme admiração pelo Roland, esse chefe que não por acaso recebeu o prêmio Personalidade em 2014. Queria saber então, Roland, como é que foi para você receber esse prêmio, o que isso significou para você? Uau! Então, Helene, uma honra porque tinha comigo, que me acompanhou, foi o Claude Troisgros e Laurent Suedo, que para mim são chefes, são referência aqui no Brasil. Chegaram muito antes que cheguei, eu cheguei em 97 e acho que Claude e Laurent estavam no final da década 70. Então, eu acompanhei já o trabalho que foi realizado para eles. Então, para mim, são meus modelos também. Então, acompanhar eles para a premiação também foi uma grande honra.
E responsabilidade. Responsabilidade por quê? Porque, não, para mim, recebi a premiação, mas a premiação foi para a gastronomia. Então, foi para todos os cozinheiros, foi para a corporação, foi para a imagem que podíamos fazer e o trabalho que foi realizado durante quase, vamos falar de 120 anos da Câmara. E então, tinha esta responsabilidade donc, também de representar esta imagem, porque cada chefe vai passar um momento da sua vida a trabalhar, vai formar uma equipe, que a equipe vai formar os futuros também cozinheiros e chefes de cozinha. Então, para mim, esta responsabilidade, eu posso sentir este peso até agora. Nossa, muito legal essa história, né? Eu acho que eu divido essa opinião com o Roland de que os cozinheiros têm um papel, né, de engajar as pessoas, um papel de ser modelo de uma certa maneira, de ensinar, de compartilhar muito conhecimento. E acho que é muito importante para a gastronomia ter um chefe representando um prêmio personalidade. É muito bacana. Parabéns, Roland. Mas também tem uma pergunta a fazer para você. Porque te conheço também já tem tempo, acompanhei um pouco desde que quase você chegou aqui no Rio de Janeiro e depois na escola Cordon Bleu, onde você foi o professor da escola, também com grande responsabilidade para formar os futuros cozinheiros e talvez algum chefe que vão administrar restaurantes, hotéis aqui no Rio de Janeiro. Mas depois que você saiu, você entrou, se encaixou dentro de um projeto social que é Gastromotiva. E por quê? Por que foi de onde está chegando esta motivação? Eu acho que quando começou a pandemia, né, a escola teve que parar de funcionar por todas as questões e eu comecei a entender que havia uma necessidade muito grande de alimentação, de pessoas perdendo emprego, pessoas ficando numa situação de rua, numa situação mais frágil. Eu me lembro que eu fiz um post no meu Instagram na época me oferecendo para cozinhar em qualquer cozinha que as pessoas estivessem fazendo comida para distribuir. Fui distribuir comida algumas vezes e aí, claramente, quando isso aconteceu, eu cruzei o caminho da Gastromotiva, que já trabalha com gastronomia social há muitos anos e tem o refeitório no centro da cidade, que foi construído na época das Olimpíadas e também teve que parar de funcionar por conta da pandemia. E aí a gente entrou em contato e eu fiquei sabendo que tinha esse projeto das cozinhas solidárias, que então ele veio um pouco com uma cara de emergência, né? O refeitório não podia mais receber as pessoas, então precisava ver como é que ia continuar alimentando as pessoas. Então esse projeto foi uma parceria de uma ideia de uma aluna e da Gastromotiva, que a aluna também teve a sensação que eu tive de as pessoas estão precisando de comida. Então, com a pandemia e o refeitório não podendo receber as pessoas para o jantar, teve que se criar uma outra alternativa. Então, uma aluna da Gastromotiva veio um pouco com essa ideia, a Gastromotiva completou e o projeto nada mais é do que ex-alunos e alunos da Gastromotiva cozinhando nas suas próprias casas e entregando refeições para as comunidades do seu entorno ou para as pessoas que eles tenho identificado como vulnerabilidade. Então isso é uma coisa incrível, porque eu acho que é a prática disso que a gente falou, né, do papel, da responsabilidade do cozinheiro. São esses alunos que entenderam que tinha pessoas à sua volta precisando e eles podiam transformar arroz, feijão, vegetais em refeições completas. Então assim surgiu o projeto das Cozinhas Solidárias. Mas só para saber, o tema agora também, você formou algumas pessoas para depois eles quase abrir tipo de pequeno restaurante dentro das comunidades. Então você descobriu algumas vocações das pessoas, são pessoas motivadas para justamente fazer esse trabalho. Qual é o apoio que foi feito? Porque precisa de uma instalação para trabalhar também dentro das comunidades, porque muitas vezes temos um pequeno fogão, temos uma panela, então precisa de um apoio também para explicar, não só sobre a maneira de cozinhar, mas a maneira de administrar, da gestão, de custo de insumos, e talvez que pode sobrar um pouco de dinheiro para também sustentar a pessoa e a família. Claro. Como eu falei, todos os cozinheiros solidários que a gente trabalhou desde o início da pandemia, né, desde março, são alunos ou ex-alunos da Gastromotiva. Então eles vêm ou do curso de cozinheiro profissional ou do curso que a gente chama Empreenda, Faça e Venda, que justamente ensina como empreender, ensina noções de gestão. Então são alunos que já são preparados, eles já tiveram uma formação e mesmo assim
quando a gente começou com o projeto, foi feita uma triagem justamente para ver esse perfil, o perfil empreendedor, o perfil de envolvimento com a comunidade, né? Porque não basta saber cozinhar, a pessoa tem que ter esse envolvimento. É um pouco como saber falar português e dar aula de português, né? Todo mundo que fala português, nem todo mundo pode dar aula de português. Então, essa coisa do envolvimento deles com a comunidade, com identificar as questões é muito importante. A gente começou o projeto em março com uma cozinha no Rio de Janeiro, 2 cozinhas no Rio de Janeiro, uma cozinha em Curitiba, no finalzinho de março, e hoje em dia a gente tem 33 cozinhas no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, e operam todas simultaneamente. A gente já fez cerca de 450 mil refeições nesse tempo. Então, é muito um trabalho de formiguinha, né? Os alunos estão cozinhando dentro da casa deles. Vários deles têm um fogão de 4 bocas, com panelas normais, com todos os equipamentos que a gente tem em casa. E eles conseguiram fazer esse número de refeições. É impressionante. Mas só para saber, os 33 cozinheiras que você formou estão trabalhando na casa e contrataram também funcionários para ajudar? Ou como tem um desenvolvimento do negócio para eles? Eu acho que a alma da solidariedade está justamente nisso, né? As pessoas foram se envolvendo com o projeto, então a Gastromotiva tem uma ajuda de custo, né? Como o Roland falou, também precisa sobrar um dinheiro para essa pessoa manter a sua vida e sua família, e eles conseguiram juntar os vizinhos, os amigos, então as pessoas se reúnem e um vai buscar os insumos na Gastromotiva, o outro vai fazer entrega, o outro pega os legumes no dia que eles chegam, lava, higieniza e corta, entrega para o cozinheiro no dia seguinte. É um trabalho muito incrível de envolvimento da comunidade mesmo. Então, posso imaginar que as pessoas não estão acostumadas de comer tipo de gastronomia. São mais, jamais vão comer coisa processada, coisa talvez com mais gordura, que não tem este equilíbrio alimentar. Como está recebido este tipo de gastronomia? Então, a gente também na Gastromotiva acredita que isso é o papel educacional, né, da cozinha. Então, a gente tem os alimentos ultraprocessados ficando cada vez mais baratos e mais acessíveis, né? Como você falou, as pessoas comem muito carboidrato simples e muita gordura. E a gente tem as reações mais variadas dos beneficiários. Então, a gente tem famílias que falam: nossa, é a primeira vez que os meus filhos estão comendo vegetais, estão comendo brócolis, estão comendo coisas coloridas e gostam. E a gente já teve algumas pessoas que tiveram um pouquinho de estranhamento quando o grão de bico vem com uma cara de feijão e a pessoa não identifica o que é aquilo. E aí, aos poucos, eles vão mudando de opinião, então a gente vai educando o paladar, o que é incrível. E acho que isso acontece dos dois lados, assim, os cozinheiros também vão aprendendo. Outro dia tinha aipo na nossa cesta e tinha um cozinheiro que não conhecia aipo, e aí a gente foi falando como é que era o aipo, como é que fazia, sugestões, aí um fala: eu já fiz assim. Então as duas coisas acontecem, né? Os beneficiários vão se educando o paladar, e os cozinheiros também. Eu acho fantástico. Bom, então depois de ser sabatinada aqui pelo Roland, eu vou finalizar com uma pergunta para ele, que é remetendo a isso que a gente falou, né? O papel dos chefes. Eu acho que essa troca que a gente faz com os alunos, essa troca da cultura e essa relação da França com o Brasil. Então, você como o chefe símbolo da Câmara de Comércio França-Brasil, como é que você acha que você representa a nossa profissão? Então, já conheço Gastromotiva, porque participei, se você se lembra, do dia 14 de julho. Tinha, não sei, tinha só 6 chefes que participou para fazer o cassoulet. O cassoulet, acho que é uma receita simbólica para comemorar o 14 de julho, mas é uma receita tradicional da França. Mas que foi interessante quando esqueci um pouco este problema de pandemia, e quando comecei a chamar os chefes para participar, não são 6 chefes, são 25 chefes que quis participar, até que você me falou: Roland, para, não tem espaço para trabalhar. Mas foi interessante de ver esta generosidade da parte dos chefes de cozinha, junto com a Câmara de Comércio, de participar a uma coisa tão importante. Então, acho que 6 participaram, mas tem atrás mais de 20 chefes que querem participar. Então, meu objetivo para mim é de cada vez chamar eles para qualquer ação que vai precisar. E percebemos
generosidade de coração que eles têm para justamente ajudar a população a se alimentar de melhor maneira. Com certeza. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive que cortar a generosidade e proibir chefes renomados de entrarem numa cozinha. Foi de partir o coração, mas são os problemas da pandemia, né? Essa distância toda. Mas te prepara, hein? Porque vamos voltar. A gente quer mais e mais, sempre essa parceria, acho que, né, da Câmara de Comércio, da França com o Brasil, na formação dos cozinheiros, acho que só abre, né, portas cada vez mais. A gente já pensa na formação dos cozinheiros solidários, das cozinheiras, e isso daqui para frente acho que é um caminho sem volta. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Roland, muito obrigada, Ellen, por esse bate-papo tão bacana, que ressaltou o potencial da gastronomia social como motor da economia criativa do Rio de Janeiro e nos permitiu conhecer mais sobre a gastromotiva e as cozinhas solidárias. A gente compreendeu que essa iniciativa nasceu dos limites e necessidades impostos pela pandemia e se tornou uma oportunidade de conectar e ampliar ações que já vinham sendo feitas pela gastromotiva, dando assim o protagonismo a habitantes das próprias comunidades, para que impactem diretamente nas populações mais afetadas do seu entorno. Mas para viabilizar essas iniciativas é preciso construir parcerias-chave, e foi isso que a Câmara e a Gastromotiva fizeram ao longo dos últimos meses, culminando na idealização de um projeto de 4 cozinhas solidárias em 2021. E que serão realizadas graças à força coletiva de empresas da Rede França Brasil. Para conhecer mais sobre esse lindo projeto, é com enorme prazer que chamamos a querida diretora executiva da Câmara de Comércio França Brasil do Rio de Janeiro, Jaqueline Saad. Merci, Flávia. O Rio é uma referência mundial de efervescência e diversidade cultural, e muito foi falado sobre como essa cidade fascinante é icônica das influências culturais francesas no Brasil. O potencial da economia criativa carioca permeia diversas cadeias produtivas, representando uma alavanca estratégica de desenvolvimento sustentável e de democratização. Dentro desse guarda-chuva global da cultura, o segmento da gastronomia é um dos principais fermentos do bolo dessa economia criativa no Rio de Janeiro. Face às crises agudas desencadeadas pela pandemia, os pilares do movimento de gastronomia social se revelam indissociáveis da realização plena do potencial da economia criativa e solidária em prol do Rio de Janeiro. São eles: oferecer comida com dignidade, oferecer educação alimentar envolvendo a comunidade do entorno, combater o desperdício de alimentos, promover o empoderamento de jovens por meio da capacitação profissional. Nossa ação solidária em parceria com a Gastromotiva, que acontecerá em 2021, se orienta por esses pilares. Entre a segunda quinzena de janeiro e a segunda quinzena de junho, num ritmo de 2 cozinhas solidárias em paralelo por trimestre, viabilizaremos a produção de 600 refeições semanais que serão distribuídas a pessoas e famílias em vulnerabilidade social e populações em situação de rua e dependência química, nas comunidades cariocas de Bangu, Zona Oeste, Pilares, Zona Norte, Penha, Zona Norte, e Jardim Gramacho, bairro do município de Duque de Caxias. Nessa área, a Cozinha Solidária prolongará uma parceria estabelecida com o Instituto Aparando, que leva assistência social, educação e acesso à cultura para crianças e suas famílias, muitas delas compostas por mães solteiras. Essa produção exigirá um volume semanal de insumos de aproximadamente 320 quilos de alimentos, viabilizados tanto pelos recursos financeiros aportados pelas empresas parceiras da Câmara, quanto doações provindas do Banco de Alimentos da Gastromotiva. Nesses 6 meses, o volume estimado de alimentos utilizados com aproveitamento total é de 7,6 toneladas, dos quais cerca de 1 tonelada deve ser diretamente salva do desperdício, garantindo mais de 14 mil refeições de qualidade. O projeto solicitará ainda a mobilização de 6 a 8 voluntários por semana para tarefas de auxílio à cozinha e logística de distribuição, o que significa um potencial de quase 200 voluntários ao final dos 6 meses. Sim,
Vocês devem estar se perguntando, mas quem estará à frente dessa produção? Dentro das suas casas e de suas cozinhas que foram adaptadas para esses fins. Quem são os jovens talentos selecionados nessas comunidades e o que significa para elas a oportunidade de fazer parte desse projeto? Ninguém pode falar sobre isso melhor do que elas mesmas. Aline, Emanuele, Milena e Vanessa, agora a bola está com vocês. Oi, meu nome é Aline Viana, eu sou moradora da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro nessa comunidade desde que eu nasci e eu fui selecionada para participar desse projeto das Cozinhas Solidárias, com parceria da Gastromotiva com a Câmara de Comércio França Brasil. E a gente faz com todo carinho, direto da minha casa, da minha comunidade, para outras comunidades e para a minha própria comunidade também. Obrigada, Gastromotiva, obrigado, Câmara de Comércio. Olá, meu nome é Vanessa, moro na comunidade Vila Aliança, em Bangu. E a gente quer muito impactar a comunidade da mesma forma que nós fomos impactados. Foi muito importante esse projeto chegar até lá, pois as pessoas começaram a se sentir abraçadas. Mais 6 meses desse projeto vai continuar impactando a nossa comunidade e abrangendo mais famílias e mais pessoas. Meu nome é Emanuele, moro na região da Piedade, sou cozinheira solidária. E eu me sinto realizada podendo participar desse projeto, levando amor dentro das comidas, porque eu sinto que não é só uma comida que é para saciar a fome. É mais do que isso, a comida. É um momento que a pessoa tem para ter afeto ali, que ela vê que foi feito com carinho, que as comidas são cheirosas. Eu fico muito feliz com isso e sinto que as pessoas precisam desse momento de amor e de afeto. O meu nome é Milena Pimenta, eu tenho 32 anos. Eu sou moradora de Guadalupe, zona norte aqui do Rio de Janeiro. E é um prazer imenso fazer parte desse trabalho, ver que locais de peso vêm para somar conosco. E eu tenho certeza que o projeto só tem mesmo a crescer e alcançar ainda mais pessoas. Hoje eu estou atuando há 7 meses na Cozinha Solidária e a expectativa é que 2021 seja melhor ainda, com o apoio da CCI França Brasil, vindo para somar junto às Cozinhas Solidárias. É um prazer imenso fazer parte desse projeto, no qual eu acredito muito, e eu acredito também que virão muitos parceiros para apoiar esse projeto tão grande. Eu deixo meu muito obrigado à CCI França Brasil. Eu tenho certeza que será um ano incrível. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline, Vanessa, Emanuele e Milena, por compartilhar conosco esses depoimentos incríveis. Que emocionante poder conhecer vocês, entender um pouco mais sobre suas expectativas quanto ao impacto que será gerado através desse projeto, para vocês e para a comunidade onde vocês vivem e atuam de maneira solidária e empreendedora. Após a apresentação desse projeto tão motivante, que tal a gente dar voz a outras personalidades laureadas das edições anteriores do prêmio? Vamos descobrir quem mais mandou uma mensagem para os 120 anos da Câmara e os 20 anos do Prêmio Personalidade. Assista com a gente. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi, à partir de la France, à partir de Strasbourg, de vous exprimer tous mes vœux pour cette nouvelle initiative. Alors, c'est les 120 ans de la Chambre de commerce et d'industrie franco-brésilienne. C'est la 20e édition du prix de la personnalité. Et je dois dire que j'étais très fier l'année dernière d'avoir été nominé, d'avoir été nommé, d'avoir pu aller à Rio recevoir ce trophée. J'étais très fier. Et puis, j'ai un mot à dire sur le changement cette année. Au lieu de mettre une personnalité à l'honneur, vous avez décidé en fait de mettre à l'honneur une force collective qui est en fait le témoignage de la générosité qui existe au sein d'une chambre de commerce et d'industrie. Mes félicitations et continuez dans cette voie. É uma imensa satisfação participar desse encontro virtual para celebrar os 120 anos da Câmara de Comércio França-Brasil e para apresentar a 20ª edição do Prêmio Personalidade França-Brasil. Eu cumprimento também pelo lançamento do projeto Cozinhas Solidárias. Meus parabéns pelas as empresas associadas e à Câmara pela atuação desde 1900
desta que é a primeira Câmara de Comércio bilateral a atuar no Brasil. E cumprimento desde já os que receberão esse importante prêmio da Câmara de Comércio França-Brasil. Parabéns a todos. Muito obrigado. Olá pessoal, quem está falando aqui é o Raí. Queria parabenizar e muito pelos 120 anos da Câmara de Comércio, sempre fortalecendo e tendo um papel importantíssimo nessa relação França e Brasil. E também na Câmara de Comércio pelos 20 anos desse prêmio Personalidade do Ano, que é prova dessa relação, do quanto um país pode colaborar com o outro. Então sigamos nesse caminho, contem comigo e viva a Câmara de Comércio França e Brasil para um Brasil melhor, para uma França melhor e para um mundo melhor. Obrigado, um abraço. Lindo, lindo, lindo mesmo. Merci mais uma vez a vocês por essas mensagens lindas que foram enviadas. Após tanta história, tanta descoberta e tantos votos compartilhados, nós estamos nos aproximando dos momentos finais da nossa celebração. Desde o seu início, em 2001, a cerimônia do Prêmio Personalidade foi marcada pela premiação da personalidade laureada. Na transformação que nos levou até aqui, a homenagem ao valor da solidariedade no ano de 2020, esse momento continua a ser parte da nossa comemoração. Para darmos sequência a ele, chamamos mais uma vez a diretora executiva da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro, Jaqueline Saad. Sim, Flávia. Oui. Ao longo de 19 anos, o ato de premiação da personalidade França-Brasil sempre fez parte do ritual das nossas cerimônias. Ele sempre foi um ápice desse encontro anual. Nessa 20ª edição, que homenageia o valor da solidariedade em prol do Rio de Janeiro, nós quisemos manter esse momento tão importante e tão eloquente da nossa tradição. Mas dessa vez, a gente faz uma entrega simbólica desse prêmio às empresas que contribuíram para a realização dessa ação solidária e que, através da Câmara, essa instituição centenária em contínua transformação, lançam mais um marco da cooperação França-Brasil. Merci a nossas empresas patrocinadoras: Alstom, BNP Paribas, Crédit Agricole, EDF, Engie, Gouveia Vieira, Leroy Merlin, L'Oréal, MedRio, Michelin, Orpea, Safran, Saint-Gobain, Servier, Siqueira Castro, Subsea 7, Total, Veirano, Vinci Energia e Voltalia. Graças a vocês e suas equipes, entraremos em 2021 numa dinâmica de mobilização, engajamento e impacto positivo, dentro e fora das nossas organizações. Gostaria também de aproveitar esse momento tão importante para agradecer toda a nossa rede de membros associados, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio e em São Paulo. A nossa Câmara existe e se renova ao longo desses 120 anos, graças a todas e todos vocês. E quem conheceu as edições anteriores do prêmio sabe que o outro ponto alto da nossa confraternização, logo após a premiação, era o saboroso jantar, realizado por chefes e mulheres chefes, unidos para explorar a riqueza e a diversidade dos gostos, texturas e sabores das fusões gastronômicas francesas e brasileiras. Essa turma tão querida e engajada na gastronomia social não poderia deixar de marcar presença nessa nossa 20ª edição. Chefe, c'est à vous. Oi, eu sou Roberta Ciasca, do restaurante Miam Miam, e estou aqui para parabenizar a Câmara de Comércio França-Brasil pelos seus 120 anos. Foi um prazer e uma honra participar de 2 edições do Prêmio Personalidade a convite do chefe Roland Villard. Mes félicitations. Eu queria registrar hoje os 120 anos da Câmara de Comércio França-Brasil. Participei dos prêmios Personalidade com muitos chefes, Roland, a Roberta, o Claude, o Damien Montesser, todos os franceses tinham esse momento especial de se reunir e fazer um menu de gastronomia. Obrigado a todos, desejo um feliz aniversário para os 120 anos da Câmara de Comércio França-Brasil. Salut mes amis français, olá meus amigos brasileiros, eu sou Elias Chiram, chefe de cozinha
parceiro e colaborador da Câmara de Comércio França Brasil, uns anos atrás, num jantar que a gente fez no Maracanã, com o Roland e vários amigos. Estou passando aqui para desejar os meus parabéns e as minhas felicitações pelos 120 anos desse órgão e dessa instituição tão importante, tanto para a França quanto para o Brasil. Bisou, parabéns ao Prêmio Personalidade do Ano. Boa tarde a todos, parabéns pelos 120 anos da Câmara de Comércio França Brasil e pela 20ª edição especial do Prêmio Personalidade, que esse ano será um pouquinho diferente. Eu estou com muita saudade, gostaria de fazer a festa que fizemos no ano passado, mas esse ano infelizmente é impossível. Mas ano que vem vamos fazer uma mega festa e vou matar a saudade de cozinhar com meus amigos, a Flávia, o Fred e o chefe Roland. Beijo a todos, saudade! Pois é, chegamos ao final dessa cerimônia digital, com essas mensagens tão bacanas de chefes que fazem parte da história do Prêmio Personalidade. Eu também faço parte dessa história e deixo aqui minha mensagem para a Câmara nessa 20ª edição tão especial. Foi um prazer muito grande participar desse evento, ao lado da equipe da Câmara, de chefes, amigos e colegas de profissão, de atores-chave da gastronomia social, como é o caso da Gastromotiva. Não foi um ano fácil, mas não foi mesmo, e a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Mas nessa noite foi possível reforçar valores essenciais, como a solidariedade e a responsabilidade social e empresarial na promoção de ações coletivas em prol da nossa cidade, o Rio de Janeiro. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Desejo uma ótima noite a todos e a todas e uma transição de 2020 para 2021 marcada pela esperança. Merci beaucoup! Convido a todos que participaram dessa comemoração tão especial a encerrar com chave de ouro o Prêmio Personalidade França Brasil 2020. Jaqueline, Ellen, Roland, parabéns à Câmara, à Gastromotiva, aos parceiros dessa iniciativa e um viva aos 120 anos da Câmara de Comércio França Brasil. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Viva! Viva!